também toma o antidepressivo, o ansiolítico, os tais medicações de tarja preta, eles causam uma alteração do espermatozoide, tanto da motilidade quanto do número. Graças a Deus são alterações que na maioria das vezes são reversíveis. Para de usar o remédio, teoricamente o efeito deixa de existir. Né? Assim como o cigarro também é assim, você diminui a tendência a se voltar a melhorar a sua fertilidade, o uso de medicações, de drogas, e o estresse talvez entre nesse conjunto, não como único, exclusivo, mas ele deve entrar no meio desses fatores. Esse pacote da qualidade de vida. Esse pacote, exato. Que a gente tem que investir. Muito obrigada, nosso telespectador de Campinas, pela pergunta. E aí, doutor, quando o senhor fala sobre esses medicamentos, no caso antidepressivos, ansiolíticos, há algum outro grupo de medicamentos que também tem esse efeito? Talvez os antihipertensivos ou outros medicamentos? Tem alguns antihipertensivos que podem dar alteração, principalmente de motilidade. Os principais são as medicações de uso psiquiátrico ou neurológico, por isso que eu taxei eles como uso de tarja preta, mas basicamente são esses. De medicação, a maioria deles estão nesses dois grupos. A gente tem também uma doença chamada varicocele. Explica pra gente o que é isso. Vamos lá. Próxima etapa da consulta médica é examinar o paciente. No exame físico, basicamente, você vai olhar testículo, vai palpar um ducto que é o deferente, né, que é o ducto por onde saem os espermatozoides do testículo para o pênis, e vai avaliar o pênis. A gente tem aqui uma figura, então, aqui a visão externa, a gente está vendo aqui, são várias veias dilatadas na região do testículo, assim como varizes, que é muito comum em pernas, né? Que são, na verdade, veias tortuosas que estão funcionando mal. Aqui é uma visão por dentro, então no lado esquerdo, que inclusive é o mais acometido, tá? Porque na nossa anatomia essas veias elas têm uma dificuldade maior de retornar o sangue do que do lado direito. Então a tal da varicocele, quando aparece, normalmente é do lado esquerdo. Então aqui são veias normais, aqui são veias alteradas. Essas veias fazem um acúmulo de sangue, dá para ver que tem muito mais veia aqui do que aqui. Esse acúmulo de sangue esquenta o testículo. O testículo, na verdade, ele está fora do nosso corpo para estar exatamente numa temperatura mais baixa do que a interna. A partir de 1 grau, meio grau abaixo, né? E as variações de temperatura são assim, se esquenta, a temperatura fora, o testículo abaixa, se esfria, ele se aproxima do corpo. E essas veias, elas esquentam o testículo e fazem com que a temperatura se eleve. O testículo, por temperatura alta, o testículo produza menos espermatozoides. Ou produz espermatozoides em qualidade pior. E aí isso acaba levando também, como consequência, a infertilidade, dificuldade. A varicocele é uma das principais causas de infertilidade masculina. É comum, então? É super comum. Fazer diagnóstico de varicocele não significa que o paciente é infértil. Na verdade, não significa nem que o espermograma dele vai alterar. Mas o que a gente sabe é que uma boa parte dos homens que são inférteis, quando você investiga no exame físico e às vezes complementa com ultrassom, você chega nesse diagnóstico de varicocele. E que é tratado por cirurgia. Né? O tratamento de varicocele é exclusivamente cirúrgico. O ideal é fazer com um microscópio, né? Porque você tem essas veinhas pequenininhas, então você acopla o microscópio, olha essas veias, basicamente você separa elas, você corta todas elas, e esse fluxo para de existir e a temperatura do testículo volta ao normal. Em alguns meses o testículo volta a produzir o espermatozoide na função dele normal. Então a gente já começa a entender que o tratamento para esse problema, essa dificuldade de engravidar, a dificuldade de ter um filho, é tratar essas causas, primeiro, que podem estar comprometendo a qualidade do espermatozoide. É isso aí. Isso é uma ideia que tem que ficar clara, que você não trata a alteração da motilidade, ou seja, do movimento, você não trata o número, você trata a causa que está levando a essa alteração. Não tem um remedinho que vai aumentar o número de espermatozoide ou melhorar a motilidade dele? Não tem. Você vai lá atrás da causa, você vai
achou a varicocele, você trata a varicocele. Falando de temperatura, uma questão interessante qualquer profissão que aumente a temperatura dos testículos pode levar ao mesmo problema. Então, quem trabalha em caldeira, quem trabalha na cozinha, como cozinheiro, chapeiro de padarias, caminhoneiro que às vezes trabalha muito próximo do motor. É verdade que segurar computador no colo, notebook? Tem estudo que mostra que os homens que trabalham muito com o laptop em cima do colo, ou seja, muito próximo do testículo, podem ter uma chance aumentada de alteração do espermograma. Então, pelo calor também? Pelo calor. Normalmente são fatores que são externos e são reversíveis, ou seja, você tira o fator agressor e o paciente melhora, assim como na varicocele. E aí a gente vê que o tratamento não é tão simples e pode demorar um pouquinho para ter resultado, doutor, ou é uma interpretação errada minha? Não, é perfeita, pode demorar. Cada ciclo entre produção de espermatozoide e liberar na forma de ejaculação demora mais ou menos 3 meses. Então, o espermograma que você colhe hoje é de um espermatozoide que foi produzido 3 meses atrás. Ele é produzido no testículo, fica armazenado, matura, que a gente chama, né? Ganha forma, e aí ele é enviado. Então, tem esses 3 meses. Se você opera a varicocele, tira o laptop, muda o paciente de profissão, no mínimo 3 meses para você ter um novo ciclo e isso ter um resultado disso. Quanto tempo dura esse tratamento? Quanto tempo você fala para o casal, olha, pelo menos por 1 ano a gente vai ficar tentando diversas alternativas? A resposta melhor é depende. Depende da mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem aquela idade limite que a gente começa a ficar preocupado. Se você tem um casal que os dois têm 30 anos, você tem aí uma janela boa para trabalhar, você pode esperar 1 ano até a sua cirurgia de varicocele fazer efeito, ele mudar de profissão. Agora, você pega um homem que a esposa está nos 39, 40, que já é aquela idade meio limite, você já tem que ser um pouquinho mais agressivo, já tem que começar a pensar em situações de fertilização in vitro, por exemplo, porque você tem um número contado, você não pode ficar esperando muito tempo. Aí muda, por isso depende da idade dela, basicamente. E o tratamento também vai depender de casal para casal, do problema qual é, ou se foi encontrado ou não o motivo, que muitas vezes não se encontra nada de alteração, não é, doutor? Depende da causa, né? Tem casos muito tranquilos, o paciente chega dizendo, fiz vasectomia. Bom, a causa é essa, você já sabe, mas a maioria das vezes não é tão simples. Então você procura a causa. Se você não acha a causa nele ou nela, sempre vai ter essa opção da fertilização, que depois a gente pode falar sobre ela. A gente tem uma pergunta para responder aqui, eu vou agradecer agora ao nosso telespectador aqui do estado de São Paulo, é o Fernando, ele tem 62 anos. Olá, senhor Fernando, muito obrigada pela participação. Ele tem 62 anos e está com baixa contagem de espermatozoide. Ele pergunta se isso acontece devido à idade dele. Olá, Fernando, boa tarde. Provavelmente isso deve acontecer por uma produção diminuída de testosterona, que alguns homens podem sofrer a partir dos 50, em média, a partir dos 50 anos de idade. A gente sabe que a produção de testosterona está intimamente relacionada tanto com a parte de ereção, libido, quanto com a parte de fertilidade, de produção de espermatozoide. Se você tem uma baixa nisso, você pode ter sim uma diminuição, seja de número, seja uma diminuição da movimentação deles. E, em última instância, isso pode se mostrar no espermograma, sim. Mas isso tem outros sintomas o que a gente chama de andropausa provavelmente deve estar aparecendo, como alteração para dormir, diminuição de força muscular, até mudança no humor. E talvez essa alteração de espermograma seja mais uma coisinha que apareça nesse conjunto todo. Uma consequência, então, dessa diminuição dos hormônios masculinos. Perfeito, não tanto da idade. Tem que tratar, doutor, no caso, por exemplo, desse nosso telespectador, 62 anos e baixa contagem de espermatozoide, ele precisa tratar isso? Não, depende se ele está querendo ter filhos, número 1. Número 2, se ele está tentando e não está conseguindo. Porque, como a gente falou, um paciente com espermograma alterado pode ter filhos. Se ele quer ter filhos e está tentando e não conseguiu, a gente trata.
Mas se ele quer ter filhos, ainda nem começou, a gente sempre fala, espera um pouco, tenta ter filhos, e se não conseguir, aí a gente começa a avaliar. Mas se ele não tem intenção de ter Não, filhos, ele não precisa fazer nada com não é visto relação como a uma isso. doença, não é visto como algo que problema, vai que vai comprometer a deteriorar. saúde? Não, de forma nenhuma. Só se ele tiver realmente os outros efeitos colaterais, as outras Sim. consequências da diminuição da testosterona, aí sim ele pode tratar. Sim, exato. E é o urologista que faz isso, doutor, que faz esse tratamento? O urologista faz a parte, tanto essa parte da andropausa, né, que agora a gente chama da síndrome do envelhecimento masculino, é um nome um pouco mais chique para a mesma coisa, que basicamente é queda de testosterona, quanto a parte de infertilidade. O urologista ele faz essa frente para os dois assuntos. É importante que se procure logo a ajuda quando percebe que está passando o tempo, né, doutor? Com certeza. De uma forma geral, 90% dos pacientes que vêm com essa queixa de infertilidade conseguem, com algum tipo de tratamento, resolver a sua questão. Seja com tratamento da causa, seja em última instância com fertilização in vitro, que é a última opção, mas a maioria consegue. E é correto isso, né? Você começa a ter uma dificuldade de chegar, de ter filhos, vale a pena investigar logo, porque às vezes o tratamento é demorado. Então, quanto antes você chegar para ver isso, com certeza é melhor. Bom, a gente tem algumas perguntas para responder a respeito da vasectomia. A vasectomia é um procedimento cirúrgico que faz com que o homem seja infértil, é isso, doutor? Exatamente. A vasectomia é uma cirurgia super simples, muitas vezes feita, eu faço em consultório, inclusive, com anestesia local. Então, é um cortezinho pequeno que você faz, que você simplesmente desconecta os ductos. Tem 2 ductos, um de cada lado, você desconecta eles e impede que os espermatozoides subam do testículo e alcancem a região do pênis por onde eles são ejetados. A vasectomia basicamente é isso. É uma infertilidade induzida, então. Isso. E ela é reversível? Porque é sempre esse diferencial. Quando se fala em vasectomia, laqueadura, fala, olha, a diferença é que a laqueadura é irreversível e a vasectomia é reversível. E a gente traz agora a pergunta de um telespectador, porque ele fala exatamente sobre isso. É o Pedro Camargo, aqui de São Paulo, capital. Olá, Pedro. Muito boa tarde. Ele conta que fez vasectomia há 7 anos, mas ele e a esposa dele agora resolveram ter mais um filho. É possível reverter a vasectomia, doutor? É possível. Esse conceito da laqueadura também é errado. Existe reversão de laqueadura. O que acontece é que para você fazer uma reversão de laqueadura, você tem que reoperar a paciente e fazer uma cirurgia super invasiva, né? Você tem que chegar até o ovário para fazer, as tubas, na verdade, para fazer a reversão. A reversão da vasectomia ela é mais simples se comparada com a da esposa, mas ela é infinitamente mais complexa do que uma vasectomia, né? Então, basicamente é uma cirurgia que você tem que levar para o centro cirúrgico, tem que fazer com o paciente anestesiado, e você reconecta, né? Você tem ductos que foram separados, mas eles continuam lá. E a cirurgia de reversão, basicamente, você reconecta. A questão é que os ductos eles são super finos. Para você dar ponto neles, o fio é da grossura de um fio de cabelo. E você precisa de um microscópio para fazer isso com perfeição. Indo para os resultados de sucesso de cirurgia, que é a pergunta do telespectador, a gente sabe que quanto mais tempo demora, menor é a chance de sucesso da reversão. Então, até 5 anos, a gente tem quase 90% de chance de que esse paciente volte a ter espermatozoide no espermograma. Passou de entre 5 e 10 anos, cai para uns 60%. Passou de 10 anos, cai para uns 30%. Então, o que a gente sabe é que a partir de uma idade, a partir de 15 anos, por exemplo, você tem uma chance de uns 20% de que apareça de novo espermatozoides lá no espermograma do paciente. O que não quer dizer que a gente desaconselhe os pacientes a reverter. Uma vez que você fez a vasectomia, a primeira coisa que a gente fala para esse paciente é: vamos tentar a reversão, porque a sua chance vai decaindo com o tempo, mas você tem uma chance boa de que apareça espermatozoides de novo. Bom, então ela é sim reversível, não tão simples assim,
Mas quanto mais rápido essa decisão for tomada, melhor, é maior a chance de ter sucesso. Sim, quanto Há mais... um período em que o senhor fala, olha, não compensa mais fazer a reversão da vasectomia depois de, sei lá, 15 anos? Não, eu já... sempre tem? Não, eu já reverti paciente de 20 anos de vasectomia que teve sucesso e teve filho de gestação natural. O que acontece é que tem alguns pacientes que você reverte e por algum motivo eles têm espermatozoides, só que ele não consegue ter uma gestação natural. Então o fato de você reverter e ter espermatozoide lá também não significa que esse paciente, que o casal vai conseguir uma gestação natural. Mas já é uma situação que se ele precisar da fertilização in vitro, ele pode usar esse espermatozoide que agora apareceu no ejaculado dele para fazer a fertilização in vitro. Então, a minha opinião sempre vale a pena tentar a reversão, que mesmo que não venha uma gravidez natural, você tem como a possibilidade de lançar a mão do espermatozoide agora que aparece. É uma telespectadora, ela pergunta se existe relação entre a ingestão de soja e seus derivados com a infertilidade masculina. Essa é a pergunta da Verônica, e eu vou confessar para você que eu também já escutei questões a respeito disso. Não dá alimento de soja para os meninos, especialmente para as crianças, porque isso pode comprometer a saúde deles, a gente não sabe muito bem o resultado. No caso do senhor, o senhor já viu algum estudo ou algum caso mostrando a relação entre o consumo da soja, da ingestão da soja e dos derivados com a infertilidade masculina? Ingestão de alimento sempre é uma situação controversa. Tem uma especialidade da medicina que é a nutrologia, que está crescendo bastante para estudar essas coisas, porque é muito difícil você fazer um estudo bem elaborado para provar que algo melhora ou não melhora daqui 20 anos. A gente sabe que tem alguns fatores que alguns alimentos, né, como eu te falei, das castanhas, a própria soja, tem os tais fatores antioxidantes, o que tem vitamina C, o que tem vitamina E. Em tese, isso melhora a fertilidade, né? Eu nunca li nada que fale que a soja piore a fertilidade, mas eu já li que a soja pode até melhorar a fertilidade. Mas nada comprovado, é algo que provavelmente melhora, foi dado para uma parte da população, mas também não sabem se foi exatamente isso que fez aquele casal ter filho. Tem muitos fatores, a gente está vendo aí que o assunto é tão complexo que é difícil você falar que foi a soja que causou o problema ou que foi a soja que resolveu o problema. Mas, sendo bem prático, soja não causa infertilidade, até que a medicina faça um estudo muito bem elaborado para demonstrar isso. Verônica, muito obrigada pela sua participação. E agora uma última pergunta que chegou aqui da cidade de São Paulo. O Marcelo Ribeiro faz uma pergunta, não exatamente sobre o assunto, mas também para um urologista responder. Ele quer saber, doutor, se a masturbação ajuda a evitar câncer de próstata. Isso é mito ou é verdade? É mito, com certeza. A masturbação, ela é própria do indivíduo e ela é muitas vezes associada a vários problemas ou ela é associada a melhorias. Na verdade, a masturbação é uma situação que não tem relação com doenças, ninguém fica mais ou menos doente com a frequência com que faz. Isso está mais para um mito do que para outra coisa. O que previne câncer de próstata é conversar com o urologista, fazer acompanhamento, check-ups para conseguir fazer o diagnóstico no momento correto. É isso, doutor? Com certeza. Muito obrigada ao nosso telespectador também aqui da cidade de São Paulo pela participação. É o nosso convidado, doutor. Muito obrigada por vir ao nosso programa hoje, responder todas as nossas perguntas. Espaço para suas considerações finais a respeito do assunto. Eu que agradeço a você pelo convite, estarei disponível para próximos. Acho que a infertilidade é uma situação muito complexa mesmo, ela deve ser avaliada, avaliar o casal, avaliar o homem, avaliar a mulher. Muitas coisas para serem investigadas, como a gente viu, não tem uma resposta única, não tem um remédio suficiente para melhorar determinada situação e curar. Então, mas tem tratamento, a maioria dos casais eles resolvem essa questão, né, seja de uma forma, seja de outra. E eu estou à disposição, tanto aqui como no consultório. Eu tenho um site que tem bastante informação sobre infertilidade, vários outros assuntos de urologia, que é www.drdanilogalante.com.br.
Lá também tem número de consultório e outros contatos meus. Muito obrigada. Agradecemos ao Dr. Danilo Galante, urologista, que conversou hoje com a gente, especialista em urologia pelo UNESP, Universidade Estadual Paulista, com pós-graduação em cirurgia robótica pelo Hospital Oswaldo Cruz, doutorando na Faculdade de Ciências Médicas da USP, Universidade de São Paulo, e atualmente atua no corpo clínico de urologia dos hospitais Alemão, Oswaldo Cruz e São Luís, Unidade de Itaim. Doutor, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço.